Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito boa noite, torcedor vascaíno. Muito boa noite, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Nessa segunda edição, nessa terça-feira, dia 4 de abril, a gente vai atualizar você com todas as informações aqui do canal do Pedrosa. Notícia exclusiva já publicada lá no Twitter do nosso querido jornalista Lucas Pedrosa em seu Twitter. E a gente vai falar também, torcedor vascaíno, sobre essa notícia, vai repercutir um pouco dela, que o Vasco está aí devendo Thales Magno, isso mesmo. E o Vasco também ganhou tempo com ampliação de janela de transferência e vem mais reforços e saiba quais serão as posições que o Vasco deve contratar. Além disso, o Vasco também fez aí um pedido para que o jogo contra o Palmeiras, no dia 23 de abril, ainda nesse mês, seja realizado no estádio do Maracanã. Então vamos ver o que é que vai acontecer, a gente vai atualizar você com tudo. Por isso, peço a você para deixar aquele like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei, compartilha aí pra gente, ajuda aí na divulgação, que é muito importante. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui no canal para você não perder nada. Ative o sininho das notificações, porque a gente tem vídeo todo dia dando informação sobre o nosso Vascão. Bem, para começar aqui o vídeo, vamos falar com a notícia de hoje, né, que foi publicada logo pela manhã, é que o Vasco solicitou jogar no Maracanã a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no dia 23 de abril. Aguarda o retorno do consórcio do Maracanã, que é quem administra hoje o Estádio Carioca, e o clube deu até terça-feira para que a concessionária responda. A primeira solicitação endereçada ao consórcio do Maracanã foi feita no dia 23 de março, um mês antes do jogo. Sem retorno, o Vasco enviou um novo ofício nessa última segunda-feira e desta vez direcionando ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e com cópias para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o CEO do Maracanã, Severiano Braga. O clube tenta ser acha que é um jogo forte, um jogo de grande apelo e que marca também aí uma volta do Vasco à Série A, né? O Vasco estava há 2 anos na segunda divisão, então por questões de segurança o Vasco entende também que é um cenário ideal, o estádio Maracanã, enfim, que é um jogo de grande porte, é um jogo comercializável, enfim, e o Vasco aguarda uma resposta positiva e caso isso não aconteça, a SAF do Vasco pretende tomar medidas cabíveis para exercer o direito de jogar no estádio. No ofício enviado nesta segunda-feira, o clube alega o seguinte, que cabe ao Flamengo, de forma expressiva, local disponibilizar de forma onerosa o estádio Maracanã. Nesse dia, nesta data do dia 23 de abril, não vai haver jogos da dupla Fla-Flu marcados para o Maracanã nessa data e Fluminense joga no estádio na véspera, no dia 22 de abril. O Vasco acredita que isso não é um problema porque recentemente o Maracanã foi palco para 2 jogos em dias seguidos, dia 18 de março e o dia 19 de março, pelas semifinais do Campeonato Carioca. O jogo entre Vasco e Palmeiras acontece 2 dias antes do fim de contrato da concessão provisória do Maracanã para a dupla Fla-Flu. A questão do Flamengo e Fluminense, eles desejam administrar o Maracanã, enquanto o Vasco prepara uma estratégia para impedir a 7ª permissão de uso a favor dos rivais. Então vamos ver aí, torcedor, o que é que vai acontecer nessa questão aí do consórcio, o que é que vai dar nisso, porque enfim está um imbróglio muito grande. O Vasco quer sim, se quer uma informação dada aqui para vocês, o Vasco quer utilizar muito o Maracanã, tanto pela questão da reforma de São Januário, tanto porque entende que é uma possibilidade maior de receita para o clube e para a SAF. Para o torcedor vascaíno, vamos dar informação exclusiva aqui no canal do Pedrosa, é que o Vasco deve cerca de R$800 mil a Thales Magno, isso mesmo. Lucas Pedrosa deu em seu Twitter que o Vasco deve cerca de R$800 mil ao atacante Thales Magno, que foi vendido ao New York City em 2021, quando o futebol ainda era associativo, por R$42 milhões e 75% era do Vasco. Mas o atacante ainda não recebeu o valor que seria pela sua rescisão de contrato. O jogador ainda gerou mais de R$10 milhões com metas batidas em 2022, previstas em contrato quando a venda aconteceu, e mesmo assim o pagamento da rescisão não foi efetuado para o atacante. Pedrosa procurou o Vasco da Gama e que
para saber assim o motivo desse atraso e acabou que o clube não preferiu se manifestar. Vamos ver o que vai acontecer aí, torcedor. Thales Magno é uma joia do Vasco. Acho que não é interessante para o Vasco que tem esse desgaste com um jovem jogador, com a promessa, que está indo muito bem lá nos Estados Unidos, na liga da MLS, né? Então, acho que é desnecessário esse desgaste, principalmente por um valor tão simples e tão que é fácil de pagar comparando com valores a clubes de futebol. Então, vamos ver qualquer atualização. Fica atento aí que a gente atualiza você com as informações do nosso Vasco. Bem, mais uma informação agora é do Atenção Vascaínos, que deu que o Vasco estuda a possibilidade de colocar o jogo de sábado às 10 horas da manhã, o jogo treino contra a Portuguesa da Ilha do Governador em São Januário, com transmissão da Vasco TV. E aí, torcedor, queria saber o que é que você acha. Você acha que deve ter transmissão da Vasco TV ou não? Particularmente eu acho que sim, eu sou favorável, apesar de no jogo ali contra o Atlético ter dado um pouco errado, mas é bom para que a gente sinta como está o time, para a gente saber como está a fase do time, como está toda essa questão. Acho que também tem um contraponto muito essencial, que é o feeling, e aí entra a questão da comissão técnica, se eles querem expor os jogadores que estão ainda num processo de treino, não estão no mesmo ritmo, e se eles gostariam de fazer isso, se eles querem expor ou se quer preservar eles, a imagem dos jogadores, porque a gente sabe que isso pode, uma partida ruim, pode desgastar muito esse ambiente do Vasco, principalmente entre elenco e torcida. Então, eu queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno, o que é que você acha que deve acontecer, se deve ou não ter essa transmissão na Vasco TV. Comenta aqui pra gente que a sua comentário, a sua participação é super importante pro canal do Pedrosa. Bem, torcedor vascaíno, agora aqui é falar sobre a manchete, né, do vídeo, é para saber quem o Vasco deve contratar agora nessa janela de transferências, nesse período de transferências em que vai acontecer aí toda essa troca, né? Porque o Vasco tá para começar o Campeonato Brasileiro, então a gente tem que saber o que é que vai acontecer com o nosso Vascão, o que é que vai acontecer, se vai haver reforço, se vai ter novos reforços, então vamos ver o que é que vai acontecer. Com isso, o Vasco ganhou muito tempo, porque teve uma ampliação da janela de transferência. Para você que não sabe, a janela de transferência iria fechar hoje, dia 4 de abril. No entanto, ela foi adiada, esse fechamento, e vai ser agora só no dia 20 de abril, ou seja, o Vasco ganhou mais 15 dias para reforçar o elenco. A estreia no dia 15 desse mês, como informado no vídeo mais cedo, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. O clube entende a necessidade de trazer mais jogadores e as principais posições que o Vasco entende que o Vasco está procurando é um volante, um meia ofensivo e um atacante de lado. Mas essas contratações dependem muito mais de oportunidade de mercado. Isso porque o clube trata e quer jogadores que venham por empréstimo com zero ou muito baixo custo para transferências que não demandem um alto investimento. Isso porque a 777 Partners, dona de 70% da SAF vascaína, não aprovará nenhum alto investimento para essa janela de transferência. E talvez esses investimentos seriam previstos apenas para a janela de transferências do meio do ano, que abre em julho. E a estratégia ainda será definida pela diretoria em conjunto com a empresa norte-americana. O fato é que o Vasco salvou parte desses recursos para essa segunda janela, então vamos ver o que é que vai acontecendo. O clube já vinha sondando no mercado algumas opções para o técnico Maurício Barbieri e só conseguiu fechar negócios depois da participação no Campeonato Carioca. Contratou o centroavante Juan Cruz, que veio de empréstimo junto ao Santos, e aí também houve outras tratativas e tentativas, como o centroavante Eduardo Sacha, que estava no Atlético Mineiro, acabou que foi para a equipe do Bragantino, e o ponta do Santos também, Lucas Braga, mas os altos valores inviabilizaram as negociações e a eliminação da segunda fase da Copa do Brasil impactou a projeção de receitas, que faz com que o clube tenha que rever os seus investimentos. Agora, com mais tempo no mercado, o diretor esportivo Paulo Brax e o diretor técnico Abel Braga, assim como o técnico Maurício Barbieri, trabalham para encontrar opções que se encaixem nas necessidades do elenco e no projeto que o Vasco está construindo para a temporada de 2023. Bem, é isso, torcedor vascaíno. Agradeço demais a sua audiência. Essa segunda edição aqui do Boletim Informativo no canal do Pedrosa. Peço a você, caso não tenha deixado o like, aperta aqui no botão do gostei. Ajuda muito a gente. Peço também para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Desejo a você uma ótima noite e amanhã tem mais vídeo. O meu boa noite, o meu abraço e tchau!